Na área de Seijo, no distrito de Setagaya, Tóquio, falam de uma luxuosa mansão, onde vive um empresário de êxito que tem vários empregados e 7 elegantes filhos. O protagonista Arata pergunta ao seu irmão Shion como pode conseguir uma namorada, mas Shion diz que não tem ideia. Arata pergunta como ele e Yu começaram a namorar, mas Shion diz que apenas aconteceu. Arata diz que as coisas não acontecem simplesmente, e Shion pergunta pela garota que Arata gosta. Arata diz que só achou ela bonita, mas Shion diz que Arata é muito passivo, e como herdeiro, ele poderia ter a garota que quisesse. Arata diz que de certa forma acredita no destino. As irmãs da família aparecem e Ouka pergunta do que eles estão falando. Seiha diz que as conversas dos garotos são 10% hobbies, 30% garotas e 60% o ato do amor. Dessa forma, elas já podem ter uma ideia do assunto. Minami pergunta se isso quer dizer que eles falam de garotas 80% do tempo. E Bunny, a irmã mais velha, diz que eles não sabem nem somar, enquanto Kotono, a mais nova, fica envergonhada e não fala nada. Ouka diz que com certeza Arata estava perguntando a Shion sobre detalhes da relação dele com a namorada. E Shion acrescenta que Arata disse que as curvas de Ouka estão saindo nos lugares adequados. Isso faz Ouka ordenar que seu cachorro ataque Arata. E Ouka diz que é isso que ele ganha por ser um indecente com suas irmãs. Arata diz que não é assim, mas Seiha diz que é impressionante ele dizer isso depois do que aconteceu com o Kotono. Arata diz que foi um mal-entendido e Bunny diz que tudo foi um choque, enquanto Kotono fica envergonhada. Bunny diz que Ouka deveria ser mais paciente, pois é normal que um garoto virgem da idade dele passe por isso. O dia todo ele está rodeado de garotas lindas como elas, e é normal ele agir assim. Minami diz que acha ele um garoto ótimo, mas quando Arata se aproxima dela para agradecer, ela dá um chute nele, pois tem bons reflexos por ser uma esportista. Ouka pergunta o que os garotos vão fazer no sábado, pois estão planejando se reunir para o aniversário de Kotono. Arata diz que tem planos, mas pode adiar, e todos combinam de se reunirem no sábado. Na escola, Arata reclama com Shion o quanto é difícil conviver com as irmãs, e as pessoas que olham de longe dizem sentir inveja dele, mas não sabem do que estão falando. Shion diz que as pessoas só veem a superfície, e Arata reclama que o pai sempre fica do lado das garotas. Shion diz que vivem com as garotas mais lindas e as pessoas só imaginam uma comédia romântica. Bunny, de 18 anos, estuda em uma universidade prestigiada, quer ser enfermeira e tem uma personalidade doce. Seiha, de 17 anos, está no 3º ano do ensino médio, dirige o clube de ciências e tem as melhores notas, com uma personalidade distante e calma. Ouka, irmã gêmea de Arata, tem 16 anos e está no 2º ano do ensino médio, é inteligente e estrela do clube de natação e atletismo. Minami, irmã gêmea de Shion, tem 15 anos e está no 1º ano do ensino médio. Ganhou 3 anos seguidos o campeonato de tênis e muitos acreditam que ela vai ser uma atleta olímpica. E a mais nova Kotono, de 14 anos, está no último ano do fundamental, é introvertida e tem uma grande quantidade de fãs. Arata diz que são suas irmãs e ele as vê de outra forma, então Shion pergunta como ele e Kotono estão, pois ela falou claramente, mas Arata diz que são irmãos, e ela ter se declarado pra ele não muda nada. Shion fala que todos invejam os dois, mas os traumas de infância de Arata fazem ele ser passivo com as garotas, e isso deixa Arata chateado. No jantar de comemoração do aniversário de Kotono, o pai diz que tem algo pra falar, algo que planejava dizer quando Kotono completasse 15 anos. Ele diz que isso não muda o amor que tem pelos filhos, mas conta que na verdade todos são adotados. Acredita que ele já tem idade para lidar com essa informação e prometeu para a esposa que contaria a verdade quando Kotono completasse 15 anos. Ele também conta que Shion e Minami realmente são gêmeos, mas o resto não tem parentesco de sangue, o que significa que Arata e Ouka não são gêmeos, e isso deixa os dois impressionados. O pai diz que responderá qualquer pergunta que tiverem, e de agora em diante só vai falar a verdade para todos. Durante o jantar, os irmãos mal conseguem comer e depois conversam sobre sua situação, mas por fim, Bunny diz que eles já estão há 15 anos vivendo juntos, e ela considera todos como irmãos, mesmo que não tenham parentesco de sangue. Mesmo assim, Arata fica pensativo e decide tomar um banho. Pensa que já tem idade para lidar com isso, e tudo segue como antes. Mas, ao entrar no banheiro, ele encontra Kotono. Os dois ficam envergonhados e Arata diz que vai para o quarto e volta depois. Mas Kotono pede para ele esfregar as costas dela. Enquanto faz isso, ele pensa que é apenas sua irmã, e ele não sente nada. Quando termina, ele diz para ela tomar cuidado para não se resfriar e começa a sair do banheiro. Enquanto
Enquanto isso, Oka conversa com Shion e Shion diz que tudo foi muito repentino. Oka diz que passou 16 anos acreditando que Arata era seu irmão gêmeo, então é como se ele fosse sua outra metade. Shion diz que Arata deve estar pensando o mesmo, ele é o herdeiro e isso também não vai mudar. Ele seguirá sendo o irmão confiável, nada vai mudar, a única mudança é a genética. E outra coisa, agora os irmãos podem casar entre si. Nesse momento, vemos que Kotono abraçou Arata antes que ele saísse do banheiro. Oka diz pra Shion que ele não fale esse tipo de coisa, pois é nojento. Shion diz que apenas estava comentando, pois a lei não proíbe casamentos entre irmãos sem parentesco de sangue. Oka pergunta se Shion normalmente pensa esse tipo de coisa, mas ele diz que não, só sente gratidão por ter uma irmã tão linda e boa. Oka diz pra ele não bajular ela, e muda de assunto perguntando o que aconteceu com Arata e Kotono, pois quando chegaram encontraram Arata segurando ela. Oka diz que apesar de brincarem com o assunto, sabe que Arata nunca forçaria ela a fazer nada, e isso deve ter uma explicação. Shion conta a história e Oka grita perguntando se Kotono se confessou e perguntando qual foi a resposta de Arata. Shion pede pra ela falar baixo e diz que Arata obviamente rejeitou, pois eles são irmãos. Porém, Kotono não aceitou isso bem e começou a se aproximar dele. Ele tentava afastá-la e aconteceu o que todos viram. Oka diz que não pode acreditar e Shion explica que Arata não podia explicar a todos, pois acabaria magoando Kotono. Shion explica que é normal as pessoas da idade dela ficarem confusas e confundirem carinho com amor, mas se o que ela sente é real, as coisas vão se complicar um pouco mais. No banheiro, Kotono abraça Arata forte e diz que o ama. Ele diz que isso não é certo, mas Kotono pergunta por quê e diz que pesquisou na internet por casamento entre irmãos que não têm parentesco de sangue. Ela pergunta se é uma pessoa ruim. Arata se afasta dela e vê que ela está triste. Então diz que ela não é ruim e muitos adolescentes confundem o que sentem. Kotono fala que não está confusa, mas Arata diz que não terem parentesco de sangue não muda nada. Ele é irmão dela e seu dever é cuidar dela até que ela se case. Ele vai fingir que nada aconteceu e ela deve voltar para o banho. Kotono diz que ele é a pessoa mais amável que ela conhece, mas é a mais cruel também. Arata volta para o quarto se perguntando por que Kotono fez isso, mas independente de qualquer coisa, eles são irmãos e isso não vai mudar. Quando Arata entra no quarto, Seiha está lá. Ele se pergunta sobre o que ela quer falar, mas logo, Seiha empurra ele na cama e diz que isso deve ser um segredo. Arata fica assustado e se pergunta se ela está tendo ideias estranhas como Kotono, mas logo Seiha fala que ele não tem problemas e diz que viu ele e Kotono no banheiro. Arata joga ela para o lado e Seiha diz que viu tudo. Ela já imaginava que Kotono tivesse aqueles sentimentos e provavelmente a notícia do pai fez com que ela eliminasse todas as suas inibições. Seiha diz que sabia que Arata agiria da melhor forma como irmão mais velho, mas queria uma prova de que ele não sucumbiria. Arata percebe que foi por isso que ela jogou ele na cama e diz que ela poderia ter feito isso de uma forma menos direta. Seiha diz que no cenário atual é provável que Kotono não queira se conter. Agora, eles podem ter todo tipo de relação, inclusive ela e Arata. Mas ela só está falando os fatos e só fez aquilo para ver se o pulso dele ia mudar, mas não mudou, e isso a alegra. Quando ela sai, Arata pensa que entende o que ela disse, mas ele passou 16 anos como irmão mais velho, e isso não vai mudar da noite para o dia. Do lado de fora do quarto, Seiha parece desanimada, mas quando Minami aparece e pergunta o que ela está fazendo, Seiha simplesmente diz que não estava fazendo nada em particular e sai. No caminho para a escola, as pessoas observam as irmãs e falam o quanto elas são lindas. Shion pergunta a Arata como as pessoas vão reagir ao saberem que não são irmãos. Arata pede para ele parar de falar e Shion comenta que parece que as garotas estão lidando bem com a notícia. E até Kotono foi para a escola como se nada tivesse acontecido. Mais tarde, Arata pensa que isso não parece real. Logo, Minami aparece, pois ela teve uma folga nos treinos depois de muito tempo. Arata pensa que ela é capaz de se manter animada em todos os momentos, e eles começam a caminhar enquanto falam das vitórias dela no esporte. Mas logo eles são interrompidos por garotas que aparecem animadas pedindo para tirar foto com Minami, pois ela é popular entre as garotas. E depois, Arata pergunta se tem algo que Minami queira fazer, pois faz tempo que ela não tem uma tarde livre. Mas logo, Minami conta que o treinador liberou ela para que ela pudesse estudar, pois ela reprovou nas provas. Então, Arata decide que vai ajudá-la a estudar. Eles vão ao karaokê e Arata tenta
explicar as questões a Minami, mas ela se distrai enquanto ele está explicando e depois erra todas as questões. Logo, ela começa a cantar e Arata pensa que provavelmente ela é a pessoa com quem ele mais se diverte. Quando saem, Minami diz que cantou muito, mas Arata reclama dizendo que ela não estava ali para cantar. Ele para de falar e se esconde ao ver que a garota que ele gosta está no mesmo local com outro garoto. No caminho de volta, Minami comenta que a revelação do pai foi uma loucura, e isso faz ela se perguntar quem são seus pais biológicos. Mas ela vai ter que falar com o pai para ter mais detalhes. Arata pensa que ela é sensata, e logo Minami diz que se preocupa com Kotono, porque ela é a mais nova. Arata pensa que Minami é uma boa irmã. Minami diz que o vínculo que eles têm é algo valioso, por isso ele não deve ficar triste por a garota que ele gosta ter um namorado. Arata pergunta como ela sabe e Minami diz que Ouka contou. Arata pensa que Ouka é uma fofoqueira. Minami faz carinho na cabeça de Arata e diz que ele deve se animar. De manhã, Arata encontra com Kotono ao sair do quarto, mas ela cumprimenta ele normalmente. Ele pensa que talvez tenha conseguido esclarecer as coisas com ela. E logo, Seiha aparece e pergunta se ele está preocupado com Kotono. Arata diz que não é bem assim. Além do mais, Seiha examinou ele e não encontrou nada preocupante. Seiha lembra do dia e parece desanimada. Mas os dois param de falar quando Minami aparece e começa a falar de quantas vezes venceu Arata em um jogo. Quando as garotas vão embora, Arata se pergunta por que todos os seus dias têm que começar assim. Na escola, Arata começa a observar a garota que ele gosta, e Ouka aparece dizendo, "Eu amo você." E em seguida ela pergunta se ele falou isso pra Lala. Arata diz que não, pois ela tem namorado. E Ouka diz que é uma pena porque ele já foi rejeitado antes mesmo de se declarar. Algumas garotas chamam Ouka e Arata pensa que todos admiram ela, mas não sabem o quanto ela é agressiva em casa. As amigas de Ouka dizem que Arata é bonito e que talvez fosse uma boa ideia sair com ele. Ouka começa a dizer que seria uma ideia horrível, pois Arata não sabe como tratar uma garota. Além disso, ele age como irmão mais velho, diz que eles são uma família independente de qualquer coisa. As garotas percebem que Ouka ficou vermelha ao dizer essas coisas, e Ouka diz que é porque está muito quente, e sai andando na frente das garotas. Os irmãos vão a um parque para celebrar o aniversário de Kotono. Bunny diz para não se separarem e vai comprar comida com Arata. Porém, quando eles voltam, os irmãos sumiram. Bunny diz que logo vão encontrar eles, mas, enquanto isso não acontece, ela e Arata estarão em um encontro. Bunny abraça Arata e ele pensa que ela sempre pega ele desprevenido. Arata pensa que das irmãs, ela é a mais velha, quem mais tem admiradores, e ele acredita que entre todas, ela está no topo. Bunny provoca Arata e ele fica envergonhado muitas vezes e pede para ela parar de zombar dele. Eles vão em várias atrações, mas não encontram os outros, e quando param para descansar, Arata pergunta o que Bunny achou da notícia do pai, e ela diz que ficou surpresa como todos. Arata diz que não quer que a relação deles mude, e Bunny diz que ele não precisa se preocupar. Quando ela percebeu que era a irmã mais velha, prometeu que protegeria o que tinham, acontecesse o que acontecesse. Por isso, sempre ajudará a todos. Arata pensa que ela sempre foi assim, e que ela é a melhor irmã do mundo. Nesse momento, uma criança que estava com uma bandeja com copos de suco acaba tropeçando e os copos voam em direção a Bunny. Arata protege Bunny, mas fica encharcado e ela pergunta por que ele fez isso. Arata diz que vai proteger junto com ela. Mesmo sendo o irmão menor, ele quer fazer isso. Bunny fica vermelha ao ouvir isso e pensa que Arata cresceu muito. Os irmãos finalmente se encontram e Bunny pergunta se pode segurar a mão de Arata enquanto eles caminham. Arata pergunta por quê e ela diz que é porque eles são irmãos e puxa Arata. Quando Arata, Shion e Kotono saem para ir ao banheiro, Seiha conta às irmãs o que aconteceu no outro dia entre Kotono e Arata, e diz que devem pensar em alguma solução, pois não podem repreender Kotono, porque certamente ela se sentiria mal. Ouka conta que o que aconteceu na sala de jogos também foi iniciativa de Kotono e as irmãs ficam incrédulas. Bunny diz que provavelmente Kotono está confusa e até ela mesma precisou de um tempo para digerir as informações. Devem observar Kotono e como Arata age como irmão maior, nenhuma loucura acontecerá se elas ficarem atentas. Arata e os outros voltam e o grupo começa a caminhar. Arata pensa que Kotono agiu normalmente e parece estar calma. Certamente a notícia do pai deixou ela confusa, mas agora tudo parece bem, todos parecem iguais e nada vai mudar. Enquanto todos estão fazendo compras em uma loja no parque, Arata e Ouka saem para
caminhar. E ela começa a falar de quando eles eram crianças, de como eles acreditavam ter telepatia, já que eram gêmeos. Arata pergunta por que ela está falando disso agora, então Ouka diz: "Eu amo você." Arata lembra que Shion perguntou para ele se ele nunca tinha enxergado as irmãs como garotas normais, mas Arata devolveu a pergunta a Shion, porém Shion disse que já tinha namorada e admitiu que tinha contado a Ouka sobre o que aconteceu com Kotono. Arata começou a reclamar dizendo que Ouka nunca ia acreditar nele, mas Shion contou que Ouka acreditou nele, e mais uma vez Arata falou que mesmo sendo adotados, a relação deles não mudaria. De volta ao presente, Ouka explica que queria esclarecer as coisas, pois sempre briga com ele e agora descobriram que não tem laços de sangue, mas ela sente orgulho em chamar ele de irmão gêmeo. Arata vira o rosto e pensa que ela deveria falar as coisas de forma mais clara. Ouka sai e Arata pensa que do seu modo ela se preocupa se a relação deles mudar, mas ela deveria aprender a se expressar melhor. Longe dele, Ouka pensa que falou besteira. De manhã, Arata está treinando e Minami aparece para treinar também. Ele comenta que ela costuma treinar mais tarde, mas Minami comenta que acordou cedo. Ela começa a olhar para Arata e lembra do dia anterior. Ela escutou a declaração de Ouka, mas não sabe como abordar o tema com Arata e fica muito nervosa. Depois de um tempo, ela pergunta se aconteceu algo entre ele e Ouka. E Arata diz que eles brigam de vez em quando, mas conseguem se dar bem. Minami pensa que ela se preocupa justamente com o quanto eles se dão bem. Ela sai da sala e do lado de fora fica desesperada, se perguntando o que vai fazer agora. Arata termina o treino e vai até o banheiro, mas ao chegar lá dá de cara com Seiha, que também está se preparando para tomar banho. Ele rapidamente fica de costas e diz que ela deveria trancar a porta. Seiha diz que não é especialista em animes e mangás, mas a reação exagerada geralmente é um sinal de desejo existente. Arata diz que não falou nada demais. Seiha diz que se o corpo dela deixou ele agitado, ela se desculpa. Depois que ela entra no banho, Arata entra no banheiro e vê que ela usa um anel que era da mãe deles, e pensa que mesmo que não tenha muitas recordações, uma mãe é uma mãe. No quarto, Arata está pensando que treinou demais. Bunny aparece e começa a conversar com ele e Arata pensa que ela sempre foi desse jeito, até que ela se aproxima dele e pergunta se ele quer ter um encontro. Os dois vão até uma loja de celular e Bunny comenta que Arata falou que precisava de um celular novo. Ele pensa que talvez tenha sido uma boa ideia ir, porém, logo Bunny começa a provocar ele e Arata se pergunta o que está acontecendo. Durante a compra, a vendedora diz que tem um plano promocional para casais. Arata tenta dizer que não são um casal, mas Bunny abraça ele e finge que eles são namorados. Mesmo assim, Arata não escolhe o plano e ela reclama dizendo que poderia ter pegado uma promoção. Os dois tomam sorvete e Bunny pergunta se Arata está preocupado com algo. Arata comenta que tem pensado nas responsabilidades que ele tem como herdeiro. Bunny diz que se ele precisar, pode pedir ajuda dela. Bunny manda uma foto dos dois para os irmãos e Kotono fica com ciúme, mas pensa que é melhor estudar e não pensar nisso. Quando Bunny se separa de Arata, ela conversa com Minami e diz que não conseguiu averiguar nada sobre a questão de Arata e Ouka, mas parece que não está acontecendo nada. Minami pensa que realmente ouviu um "eu te amo", mas seria impossível algo assim acontecer entre Ouka e Arata. Então ela envia a mensagem, porém se equivoca e ao invés de mandar para Bunny, ela manda no grupo dos irmãos. Ela apaga rápido a mensagem e pensa que ninguém conseguiu ver, porém Kotono viu. Arata observa que ultimamente Seiha está pensativa, e ao vê-la sozinha ele pergunta se está acontecendo algo. Ele diz que são irmãos, e se ela quiser conversar, ele está lá, mas se não for nada, ela pode esquecer o que ele disse. Seiha diz que quer jogar Twister. Arata pergunta por que algo assim de repente. Seiha diz que identificou emoções elevadas ao visitar o quarto dele e quer checar. Se for além do carinho entre irmãos e se tornar atração, ela ficará muito preocupada, então precisa averiguar para poder se concentrar nas provas. Ela é a irmã mais velha e ele deve obedecer. Arata fica nervoso durante o jogo, enquanto Seiha fica olhando fixamente para ele e se aproxima cada vez mais. Durante o jogo, ela fala sobre o quanto os humanos buscam o prazer e ela entende essas coisas, mas parece que ainda não tem muita compreensão de romance. Será que um irmão pode contar para o romance? Arata se pergunta se ela está se referindo a eles e fica assustado pensando que seria impossível. Mas antes que
ele possa pensar muito, Seiya cai em cima dele e diz que seus músculos chegaram ao limite. Arata pensa que foi apenas o corpo de sua irmã e ele não sente nada com isso. Seiya diz que o experimento foi um êxito. Ela não viu nenhum sinal elevado e talvez tenha se confundido e sai agradecendo, dizendo que agora poderá se concentrar nos estudos. Arata fica sentado pensando nas coisas estranhas que Seiya costuma falar e grita. Nesse momento, Oka aparece e pergunta por que ele estava gritando e logo convida ele para jogar. Durante o jogo, Arata percebe que Oka melhorou muito e pensa que ela tem facilidade em aprender. Mesmo não estudando muito, ela tira as melhores notas e talvez seja um prodígio. Oka ganha de Arata várias vezes e fica sorrindo. Arata pensa que com o rosto iluminado pelo sorriso, ela parece uma irmã fofa, mas isso já foi suficiente. Então ele joga sério e Oka perde. Ela fica estressada e diz que vai ao banheiro, mas era uma desculpa para atacar Arata. Ele fica desesperado porque consegue sentir partes do corpo dela que não deveria, e Oka pergunta se ele se rende. Arata diz que sim, mas ela não solta ele, então como ele é mais forte, consegue inverter os papéis. Imediatamente ele pensa que exagerou e Oka vai brigar, mas Oka apenas diz que agora ele é um homem e sai da sala. Do lado de fora, Oka pensa que ele não deveria se conter, enquanto Arata se pergunta o que ela quis dizer. Como não tem resposta, ele vai dormir e Kotono estava escondida ouvindo tudo. As irmãs assistem a um romance e começam a falar sobre declarações de amor. Nesse momento, Kotono diz que ama Arata, quer casar com ele e as garotas são suas rivais. Arata conversa com o pai e diz que parece que todos ainda estão assimilando a notícia. E pode ser que nunca consigam assimilar tudo, mas ele protegerá todos. Quando Arata sai, o pai olha uma foto de sua esposa chamada Chihiro e pensa que Arata foi uma boa escolha. Vemos uma carta e ouvimos uma voz perguntando como os irmãos estão e ao mesmo tempo aparece uma criança chamada Chihiro. O pai da criança é Arata, mas o rosto da mãe não aparece. E por fim, a pessoa da carta diz que os ama muito, pois são... As irmãs ficam pensativas depois do que Kotono falou e Minami pensa que precisa se concentrar, pois tem o campeonato. Ela sai cedo de casa e encontra com Arata que estava correndo. Minami fica nervosa e ele diz que ultimamente ela está agindo de forma estranha e pergunta se aconteceu algo. Mas Minami diz que não aconteceu nada e sai rápido. Arata pensa que é isso que dizem quando está acontecendo alguma coisa. Minami conversa com sua capitã chamada Nao. Nao diz que quando soube que um prodígio entraria na equipe, achou que seria alguém arrogante. Minami é a mais arrogante, mas também é a pessoa que anima toda a equipe. E Nao comenta que agora acredita que tem chances de ganhar o intercolegial. Minami zomba das palavras motivacionais de Nao e ela fica chateada. Minami escuta algumas garotas comentando que Nao não foi recrutada para nenhuma universidade e vai ter que deixar o esporte. Minami fica triste e pensa que não quer ter arrependimentos, quer que a despedida de Nao seja com uma medalha de ouro. Em casa, Arata se aproxima de Minami e diz que vai treiná-la. Ela não entende, mas ele diz que sabe que ela está lesionada. A empregada viu ela trocando as faixas do tornozelo, e ele deduz que é por isso que ela tem agido de forma estranha, porque está tentando esconder a lesão. Minami pensa que não é por isso, mas Arata decide que vai ficar ao lado dela. Arata começa a examinar o pé dela, enquanto examina ele começa a pensar que parece quando ele e Minami se alongavam. Mas o corpo de Minami mudou, e além disso, ela é muito bonita. Arata tenta afastar esses pensamentos e pergunta se ela falou sobre a lesão para a equipe. Minami diz que não, pois não quer decepcioná-las. Arata diz que ela tem que priorizar sua saúde e Minami diz que sabe que a equipe diria o mesmo. Mas ela tem o direito de escolher e tem alguém que ela quer levar à vitória. Arata aceita a decisão dela, mas pede para ela não exagerar e ir ao hospital. Minami diz que é hora dele alongar o corpo, e quando está ajudando ele, ela chega perto demais. Arata fica envergonhado, mas Minami nem percebe. Arata pensa que ela é a única que continua agindo igual. Durante a competição intercolegial, Minami lembra de como era maltratada pelo treinador e por suas antigas colegas de equipe. Mas tudo foi diferente quando conheceu Nao. Nao fez ela redescobrir o amor pelo tênis. E essa é a forma que Minami achou para compensar. Não vai deixar Nao perder. A equipe passa para a final e todos ficam felizes, mas na hora de subir no ônibus, Minami sente dor no tornozelo e Nao percebe. Em casa, Minami diz que falou com o treinador sobre a lesão e ele vai chamar um treinador particular para ela. Arata diz que ele não será mais necessário e Minami agradece. Porém, no dia da final, ela desaparece. Os irmãos começam a procurar por Minami, mas nenhum deles encontra. Eles começam a se perguntar o que aconteceu. Mas logo ela aparece aparentemente tranquila. Eles falam que está tarde e que ela já deveria ter saído para ir à competição. Mas ela diz que não tem problema
problema se atrasar, pois é uma jogadora reserva. Os irmãos acham estranho e se perguntam por que ela não vai jogar. Então Arata decide falar com ela. Quando ele chega no quarto, ela está abraçada com um pacote de salgadinhos. Ela conta que descobriram da lesão e disseram que ela deveria pensar na carreira, e por isso seria melhor não jogar naquele dia. Ela parece animada e Arata sai do quarto pensando que ela está bem, mas Shion pede para falar com ele e conta que mais cedo viu Minami chorando. Ele pensou em não comentar nada, mas agora sabendo que ela não poderá jogar, ele mudou de ideia e achou melhor contar. Por mais que Minami pareça cabeça oca, ela se esforça para sempre parecer bem e não preocupar os outros. Diante disso, Arata volta até o quarto de Minami e puxa ela até o carro, para que cheguem até a partida. Mas o trânsito está muito ruim e Arata começa a se perguntar o que fazer. O estádio está próximo, porém não daria para chegar a tempo a pé. Nesse momento, Kotono vê bicicletas. Arata aluga uma das bicicletas e pedala rápido para chegar até o estádio. Minami pergunta por que ele está fazendo tudo isso por ela. E Arata diz que ela sempre sorriu e viu as coisas pelo lado bom. Inclusive, uma vez a escola pediu para escreverem uma carta de agradecimento para as mães. Todos os irmãos ficaram tristes e falaram o quanto tinham saudade dela. Mas Minami escreveu que com a perda dela, os irmãos se uniram mais. E por isso, ela era grata. Foi a primeira vez que Arata sentiu que a perda poderia trazer algo de positivo para a família. Minami treina dia e noite sem reclamar e isso fez ele perceber que ela é um prodígio do esforço. Ele respeita ela mais do que ninguém e por isso ela deve prometer que não vai se esforçar demais, para que ele não se arrependa do que está fazendo. Minami abraça Arata e concorda. Quando chegam ao estádio, Arata implora de joelhos para que deixem Minami jogar. Ele diz que ela não vai exagerar. Minami também pede para jogar e o treinador aceita. Minami começa a suar muito, pensando que precisa vencer. Ela fica muito nervosa até que escuta o grito de Shion e vê que os irmãos chegaram e estão torcendo por ela. Ela se acalma e começa a jogar pensando que vai vencer, mas ela sente um incômodo no tornozelo durante a partida e no fim ela acaba perdendo. Minami pede desculpa ao time e diz que agora acha que elas não vão querer ela na equipe, mas Nao agradece Minami e diz que espera que essa partida não tenha afetado a carreira dela e as duas começam a chorar. Arata começa a procurar Minami e encontra ela pensativa sozinha sentada em um banco. Ela diz que acabou perdendo mesmo depois de todo o esforço de Arata. Ela agradece por ele ter levado ela, pois se tivesse ficado em casa se arrependeria para sempre, mas agora não tem arrependimentos. Ela tenta ir embora, mas Arata abraça ela e diz para ela parar de mentir. Ele diz que ela pode chorar se quiser. Minami começa a chorar dizendo que não adianta treinar tanto e perder quando mais é necessário ganhar. Ela chora dizendo que quer ser a melhor, para ganhar mesmo estando lesionada. E Arata diz que não tem dúvida que ela será. No banho, Minami lembra das palavras de Arata, enquanto Oka reclama dizendo que o juiz estava errado e que Minami deveria ter vencido. Mas quando Minami aparece, ela diz que não se importa muito com o resultado e que está feliz da lesão não ter piorado. Mesmo assim, Oka não se conforma e pega uma bola para simular a partida. Porém, acaba deixando a bola escorregar e vai em direção à cabeça de Minami. Arata protege Minami e manda Oka ter mais cuidado. Ao olhar para Arata, Minami fica envergonhada e se pergunta se também está se apaixonando por ele como as outras garotas. Oka vai falar com Kotono e diz que ela parecia aflita quando falou sobre Arata. Ela não vai dizer que Kotono está confusa, mas precisa saber o nível de seriedade do que ela falou. Kotono conta que sabe que Oka falou que amava Arata e também viu eles na sala de jogos. Oka fica nervosa, mas diz que tudo foi um mal-entendido. Ela só falou que amava Arata como irmão, e além disso, na sala de jogos não aconteceu nada romântico. Kotono, com olhos esperançosos, pergunta se Oka não está apaixonada por Arata. Ao ver os olhos dela, Oka diz que não, mas fica triste. Vários dias depois, Bunny está desesperada porque esqueceu algo na escola e nenhum dos irmãos consegue ir com ela para buscar. Ela fica se perguntando o que fazer e Arata aparece, então eles entram escondidos na escola de Bunny, já que não é permitido entrada depois de um determinado horário. Bunny fica com medo do escuro e abraça o braço de Arata. Ele tenta soltar, mas ela segura mais forte. Arata escuta um barulho, então tapa a boca de Bunny e se esconde com ela. Depois que o guarda passa por eles, Arata solta Bunny e ela fica envergonhada. Arata também fica envergonhado pensando que não esperava que a pele dela fosse tão macia, mas logo ele para de pensar quando Bunny chama ele para continuar andando. Quando finalmente chegam à sala do clube, Bunny mostra que foi buscar um boneco para terminar de costurá-lo em casa. Arata fica confuso, pois não sabia que ela gostava de bonecos. Ela conta que quando começou a estudar, fez uma visita a um hospital. Na ala pediátrica tinham muitas crianças, algumas brincavam, mas outras pareciam desanimadas. Mas tinham algumas pessoas que conversavam e animavam essas crianças. Essas pessoas faziam parte do clube de voluntários.
voluntários. E Bunny faz parte desse clube agora. Ela se interessou pelo clube assim que viu aqueles voluntários. Os bonecos serão dados de presente às crianças no dia seguinte, por isso ela precisava finalizar logo. Ela conta que começou a cursar medicina porque algumas vezes visitou a mãe deles no hospital. Ela ficava sempre muito triste e chorava escondida no hospital. Um dia, uma enfermeira encontrou e conversou com ela. Depois disso, Bunny ficou um pouco mais animada. Então escolheu medicina porque queria ajudar os outros como aquela enfermeira ajudou. No dia seguinte, as crianças recebem os presentes e Bunny manda uma foto para Arata. Oka tira um D em uma prova importante, então decide ir até Yamanashi durante um feriado prolongado. Arata pensa que ela vai ficar bem e talvez só queira um tempo para pensar. Porém, mesmo depois que as aulas voltam, Oka não retorna. Oka manda uma mensagem dizendo que retornará em breve, mas mesmo assim as irmãs acham estranho, porque ela não costuma faltar. Arata começa a pensar que Oka está preocupando todos, mas agora ela deve estar com muitas coisas na cabeça. Todos acreditavam que à noite Oka já estaria em casa, porém ela não retorna. Todos começam a se perguntar por que ela está fazendo isso, até que Bunny conta que desde o dia que Oka perdeu o celular, ela fez ela compartilhar sua localização, e quando eles olham o GPS, veem que ela está perto do Monte Fuji. E todos ficam preocupados, pois perto de lá tem um lugar onde as pessoas costumam eliminar a própria vida. Nessa mesma noite, Arata decide ir até o Monte Fuji para buscar Oka. No caminho, ele se pergunta por que ela quis ir justamente para lá, pois isso não faz sentido. Quando ele chega, Oka reclama dizendo que ele está atrapalhando, mas Arata não dá atenção. Os dois ficam na mesma pousada e no mesmo quarto. Nesse momento, Arata começa a ter muitos pensamentos e fica envergonhado. Oka pede para ele não olhar para ela, pois ela vai trocar de roupa, e isso deixa Arata mais envergonhado ainda. Quando os dois deitam, Oka comenta que os pais se conheceram no Monte Fuji. A mãe ficou enjoada por causa da altura e o pai a carregou até embaixo. Eram completos estranhos e tudo isso parece meio mágico. Oka pergunta se Arata acredita em almas gêmeas, uma pessoa a qual você está destinado a se unir. Se for assim, talvez a alma gêmea deles esteja entre os irmãos. Arata fica envergonhado e pergunta por que ela está falando isso. Oka comenta que Kotono está apaixonada por Arata. Ele começa a refletir e logo pergunta por que ela foi até lá, mas logo ele percebe que Oka já dormiu. Arata pensa que ela não iria até aquele lugar por acaso. Ela sempre quer ser forte, mas olhando de perto ela parece bem frágil. Quando Arata acorda, Oka desapareceu, mas deixou um bilhete dizendo que voltaria para casa. Porém, no GPS mostra que ela não está voltando. Arata vai procurar por ela enquanto Oka está pensativa. Tem muita neblina e ela começa a andar distraída e acaba se perdendo. Ela tenta chamar ajuda, mas cai e machuca a perna. Além disso, não consegue enxergar bem por causa da neblina. O sinal do GPS se perde e Arata começa a procurar Oka. Enquanto isso, Oka lembra de um aniversário em que o pai a presenteou com brincos que eram de sua mãe. Ela colocou os brincos no cabelo e usa eles sempre desde então. Oka se pergunta se alguém vai resgatá-la. Ela pensa que causou problemas para os irmãos, mas não importa, porque eles nem são irmãos biológicos. Ela fica desanimada até que vê uma luz e percebe que Arata a encontrou. Oka lembra de quando era criança. Ela gostava de contar tudo ao pai, mas quando cresceu eles se afastaram. Arata vê que Oka está com a perna machucada e pede para ela subir nas costas dele, para ele levá-la de volta. Ela pede para ele não reclamar do peso e ele diz que ela é extremamente leve e provavelmente o pai pensou a mesma coisa ao levar a mãe nas costas. Enquanto isso, os irmãos se preocupam, pois Arata demora para dar notícias. Oka conta que ficou sabendo um boato. Se você ficasse em um determinado local do Monte Fuji com uma lembrança, talvez conseguisse ver um membro falecido da família. Tinha uma coisa que ela queria perguntar à mãe, mas não conseguiu vê-la. Oka diz que é óbvio que ela não viria, pois ela nem é sua filha de verdade. Antes contava tudo ao pai, mas agora, sabendo que não tem laços de sangue, ela não consegue fazer isso. Ela pergunta por que Arata foi atrás dela. Ele responde que sabia que a encontraria. Ele ainda pensa nos dois como irmãos gêmeos e sempre estará lá por ela. Ouvindo isso, Oka abraça Arata e chora. Eles cuidam da perna de Oka e se preparam para voltar para casa. Porém, acabam encontrando os irmãos que estavam tão preocupados que resolveram ir procurar por eles. No caminho de volta, Oka pensa que talvez os irmãos realmente estivessem preocupados e ela não pode contar a eles o verdadeiro motivo de ter ido ao Monte Fuji. Ela se pergunta o que Arata pensa disso tudo, mas ele deita no ombro dela e ela percebe que ele está dormindo. Ela lembra de quando eram crianças. Arata comentou que em um casamento o homem às vezes também precisa do apoio da mulher. Eles chegam em casa e nesse momento Oka percebe que Arata não está acordando e além disso ele está com febre. O pai também chega em casa preocupado com os filhos e eles avisam que Oka está bem, mas Arata acabou ficando
ficando com febre por causa da chuva. Oka vai falar com o pai e conta que amava falar com ele, mas quando soube que não eram parentes de sangue, sentiu que tudo era falso. Porém, alguém fez ela perceber que ele deve ter sofrido muito guardando esse segredo, e ela ainda o ama e sempre vai amá-lo. Ela chora e o abraça. Mais tarde, Oka vai até o quarto de Arata e pede desculpa. Ela confessa que o que queria falar com a mãe era a possibilidade de estar apaixonada por ele, mas agora ela tem certeza. Ele é seu irmão gêmeo e ao mesmo tempo o garoto por quem ela provavelmente está apaixonada. Depois de dizer isso, Oka beija Arata e sai dizendo que voltará logo. Porém, ela não sabia que Arata estava acordado e ele fica incrédulo se perguntando o que foi isso. Os irmãos viajam até Karuizawa, para uma casa da família onde costumavam ficar quando eram mais jovens. Arata não consegue parar de pensar no que aconteceu e fica muito envergonhado ao ficar perto de Oka. Enquanto os irmãos organizam a casa, Shion anda pela cidade. Arata está no banho pensando no que aconteceu. Oka achava que ele estava dormindo, então está agindo normalmente e ele também precisa fazer isso. Shion entra no banheiro e diz que Arata deixou a porta destrancada. Arata pensa que está preocupado demais para conseguir fazer qualquer coisa direito. Shion conta que foi procurar pelos seus pais biológicos. Pelos registros, viu que eles moravam em Karuizawa, mas ao chegar no endereço só encontrou um terreno vazio. Ele pergunta se Arata não tem curiosidade de conhecer os pais biológicos. Arata diz que tem, porém não é o sangue que define a família, e para ele, o seu pai é o único pai. Shion diz que está convencido, aquela é a sua família e agora eles devem aproveitar. Minami e Kotono notam o nervosismo de Arata em relação a Oka, mas não falam nada. Os irmãos dormem todos juntos e de manhã Arata vai pra sauna para tentar parar de pensar, mas ele não para de pensar em Oka, até que ela aparece e ele pensa que é péssimo estarem a sós logo de manhã. Ela se aproxima dele e Arata fica cada vez mais nervoso. Ela diz que devem entrar na sauna e ver quem aguenta mais tempo, e como está muito nervoso, Arata aceita, mas depois percebe que foi uma péssima ideia. Oka pergunta se ele quer arrumar uma namorada, mas ele diz que não está pensando nisso agora. Ela pergunta pela garota que ele gostava e ele diz que já superou e não sente mais nada por ela. Oka sai andando animada, mas longe dele pensa que não está conseguindo se segurar e quer ficar perto dele o tempo todo. Arata se pergunta se com Oka será igual a Kotono e se pergunta se pode deixar as coisas como estão. Logo Minami aparece e pergunta se Arata pode ir com ela a um lugar. Ele aceita e eles vão até um jardim com muitas flores. Arata fica surpreso, pois não sabia que Minami gostava de flores. Ele também acha curioso por ela estar de saia, sendo que normalmente ela costuma usar roupas mais esportivas. Arata nota que tem muitos casais ao redor deles e Minami pergunta como seria a esposa ideal para Arata. Ela fica envergonhada e diz que estão cercados de casais e ficou curiosa. Arata diz que tem que ser alguém com quem ele se sinta confortável. Na volta para casa, Minami diz que está apaixonada por alguém. Arata pensa que o passeio foi um treino e diz que saber a esposa ideal para ele talvez não ajude muito ela com a pessoa que ela gosta. Mas Minami diz que ajudou muito e sai andando dizendo que vai comprar uma lembrancinha. Arata fica feliz em ver Minami animada, mas logo lembra de Oka e fica desesperado de novo. Vemos uma pessoa escrevendo que ainda era cedo para que soubessem a verdade. Os irmãos saem para passar o dia em um rio e Shion comenta que um de seus colegas disse que pagaria 50 mil para ver as irmãs de biquíni, mas eles podem ver isso de graça. Arata diz que já viram isso muitas vezes, mas Shion diz que agora elas estão bem construídas. Arata fica envergonhado ao olhar para Oka. Em outro momento, as irmãs estão pulando na água e Minami diz que vai pular se Arata for com ela. Eles pulam de mãos dadas e Seiha pula logo em seguida, mas ela logo avisa Arata que perdeu o top e ele fica muito envergonhado. Logo eles encontram e Arata pensa que isso tudo parece um jogo. Depois Arata nada com Bunny, que fica provocando ele o tempo inteiro, até que eles chegam perto da cachoeira e ela diz que o ama, mas Arata não escuta por causa do barulho. Porém, de longe, Kotono observa. Mais tarde, Kotono vai comprar bebidas e pergunta se Arata pode ir com ela. No caminho, ele pensa que ainda não sabe direito como agir perto dela. Quando estão comprando as bebidas, Kotono começa a chorar e diz que se sente culpada pelo que aconteceu com Oka. Acha que Oka foi embora por causa do que ela tinha dito e isso causou problema para todos. Mas Arata diz para ela não falar besteira. Ele é o irmão mais velho e o dever do irmão mais velho é cuidar dos mais novos. Kotono pensa que de todos ela é a que menos tem lembranças da mãe e nunca falou muito com o pai. Os irmãos sempre interagiram entre si e ela acabava ficando de lado. Mas um dia ela quase se afogou no rio e Arata a salvou. Ele disse que era o irmão mais velho
existiu e estava lá por ela. Ela sente que talvez desde esse dia ela sente vontade que ele seja mais que um irmão. À noite, os irmãos vão até uma igreja que tem muitas velas. Arata pensa que isso sempre simbolizava que as férias estavam acabando, mas ele ainda não sabe o que fazer em relação a Uka. Ele se pergunta como resolver a situação e logo em seguida escuta Kotono pedindo desculpa. Ele se esconde e vê que Kotono está se desculpando por ter sido tão brusca quando falou que gostava de Arata. Ela não queria ter falado daquela forma, mas também não quer que pensem que ela é uma criança, pois ela realmente ama ele. Nesse momento, Minami admite que está apaixonada por Arata e Uka também. Uka admite que estava em negação, mas agora tem certeza. Minami diz que o importante é o que Arata sente, e independente do que acontecer, elas sempre serão irmãs. Independente de com quem Arata fique, elas não vão ter ressentimento. Arata fica incrédulo, e novamente alguém escreve que ainda era muito cedo para saberem que entre eles tinha um outro par de irmãos de verdade. Eu espero que tenham gostado do resumo, obrigada por assistir até aqui. Se inscreva para não perder nenhum resumo, deixa um like se você gostou do vídeo, e até a próxima, tchau, tchau!